Salve amigos do violão! Eu sou o Celso Faria, violonista, professor, produtor cultural e agora entrevistador. Esta é a nossa quarta entrevista do ciclo O Charme do Violão Mineiro. Este projeto ocorrerá semanalmente, sempre às terças-feiras, às 20 horas e 30 minutos nos meus canais do YouTube e Facebook e contará a cada encontro com uma personalidade de destaque ligada à cadeia produtiva do violão em nosso estado. Contaremos com a presença de executantes, professores, compositores que utilizam o violão como suporte criativo, compositores que não executam o violão, luthiers, produtores, jornalistas, pesquisadores, técnicos de som, além de musicistas que possuem vasta experiência colaborativa com o violão, seja na vertente música de câmara ou orquestral. Solicitamos aos nossos web espectadores que nos ajudem nessa tarefa, reagindo, comentando e, se possível, compartilhando a nossa publicação. Se você está assistindo pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Lembrem-se, o sucesso de cada entrevista é o sucesso de todo o projeto. Gostaria aqui de lembrar as magníficas palavras do poeta mineiro Pierre Santos, instantes antes da entrada de um violonista no palco, onde ele tão bem traçou um paralelo entre a espera por um amor pelo coração e a espera por um acorde pelo violão. Abre aspas. Uma cadeira vazia não é como um vazio coração. Ela tem expectativa, ele não. Uma viola oca não é como um transido coração. Ela espera pelo acorde. Ele não. Não é isso, André Cabelo? Opa, boa noite, boa tarde, bom dia. É isso aí, pô, bom demais. Agradecer já de cara, abrir a noite agradecendo o convite aqui e parabenizando por essa iniciativa aí, que é super bacana de acender essa coisa, essa luz sobre o violão nosso aqui de Minas Gerais. Né? Com, Então, eu acho que vai ser um bate-papo legal. com certeza, o André é uma pessoa fundamental na história do violão mineiro, um grande amigo nosso. E André, eu queria te perguntar uma coisa. Eu sei que você é músico, não é isso? É técnico de som e é produtor musical, não é isso? Isso aí. Você é da onde? Sou aqui natural de Belo Horizonte mesmo, né? Estou aqui há 50 anos nessa cidade, nascido, crescido e criado aqui. E Certo. é o que você falou, a minha história começou inicialmente com música, né? Sim. Coincidentemente o meu primeiro contato com o instrumento musical foi com o violão. Foi com Eu violão, tinha Cabelo? Olha, foi eu pra mim era violão. com guitarra, então é com violão. Foi o violão. Eu tinha 10 anos na época. A minha irmã tava inventou, a minha irmã mais velha inventou de tocar violão. Certo. Ela devia ter na época ali uns 16 para 17 anos, e eu estava com 10. Uhum. E aí, então, naquela época, nós estamos falando de 1980, né? Certo. Uhum. Nessa época, não tinha, a forma de se aprender era com o professor vindo em casa, né? Uhum. Aí tinha um professor, quer dizer, ela estava fazendo uma coisa de violão popular, não era nada acadêmico, então o professor vinha em casa e ensinava os Uhum. acordes, ensinava por música que falava, né? Você Sim. tirava a música. E eu achei aquilo interessante, para eu ficava lá meio que pegando de tabela ali a aula dela ali, só vendo aquilo ali. E ela tinha um caderninho que ela anotava, desenhava os acordes lá. Uhum. E eu ficava olhando aquilo, mas meio que mais como uma curiosidade do que com interesse mesmo. Uhum. Aí ela acabou que não rendeu nessa história, deve ter ficado acho que um ano e meio só ali nessa história. Era uma vez por semana que o professor ia lá. Sim. Mas aí eu peguei aquele caderninho em algum momento e o violão velho que estava lá, rapaz, e falei, vou aprender esse negócio. E aí fui. E nessa época eu lembro que estava começando a fazer sucesso rock nacional. Aí já Uhum. foi mais ou menos 82, 83 por aí. Entendi. Uhum. Aí eu comecei a tocar umas músicas, já assim, já sabia uns acordes. Ela acabou me ensinando também, né, os acordes que ela sabia e tal.
Uhum. E aí começou. Só que o violão foi uma coisa transitória, porque, na verdade, a sonoridade que eu buscava já era da guitarra. Já é da guitarra. Ô, Cabelo, você se lembra o nome desse professor? Não, não lembro. Não, né? Uhum. Não lembro, não. Então ele não É, ficou muito tempo, né? Ele não, foi pouco tempo. foi pouco tempo. Eu acho que não chegou Uhum. a um ano. Se Certo. foi um ano, foi Aham. muito. Né? Tá. Então aí você já estava com a sonoridade da guitarra, do rock, já estava te atraindo mais, né? Eu lembro que a primeira coisa foi isso aí, eu tenho uma lembrança clara. A primeira coisa que eu toquei, isso sem aprender direito, foi de ouvido, assim, porque eu usava Sim. uma única corda, foi aquele começo daquela música do 14 bis. Eu não vou lembrar o nome aqui, gente. É a A Linda Juventude? Linda Juventude, Aí, ó, exatamente. pá, Tem pá, aquele pá, pá, riff. pá, né? Exatamente, é que é uma coisa Sim. mais assim. Eu lembro que aquilo ali foi a primeira coisa que essa música estava tocando na época, acho que foi a época que ela saiu. Uhum. Eu Início da achei década de 1980, né? Lá para exatamente. 82, mais ou menos. Exatamente. Foi nesse período aí. Aí eu tirei aquela frase lá e foi aí que foi o start. Eu falei, pô, e aquilo é uma frase de guitarra, né, se não me engano. Sim. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e a partir daí a coisa foi desenvolvendo. Eu fui brincando, fui tomando curso, porque o instrumento é isso. Você tem que ter uma curiosidade, né? Você tem que querer Tem. extrair dele ali as coisas. Aí eu fui É. começando a buscar essa informação e fui. Aí eu lembro que nessa época a gente podia comprar na banca de revista aquelas revistinhas com as Uhum. músicas que estavam na Verdade. parada de Com a sucesso, né? cifra, né? Com aquele. Tinha Exatamente. uhum. Aí eu comecei a tocar violão, comecei a tocar as músicas do Legião Urbana, do Ira, que era o que estava tocando na época, um rock nacional, né? Uhum. Mas aí a página virou precisamente em 1984, Sei. porque nessa ocasião o Brasil já estava prestes a sediar o Rock in Rio, que foi em Uhum. 85. Então já estava uma campanha muito forte em cima do rock aqui, como divulgação do Rock in Rio, né? Uhum. E aí eu tive contato com as bandas de rock pesado, que foi Iron Maiden, AC/DC, aí realmente, definitivamente, a guitarra, né, veio à tona aquela coisa de guitarra. E aí o violão se transformou em um objeto mais de estudo ali dentro de casa ali, e eu já comecei a garimpar uma guitarra. Aham. E aí foi que começou o processo de ser guitarrista, né? Eu tinha exatamente 14 anos nessa época. Ah, que legal, que legal. Então aí já muda o foco do violão para guitarra e o rock falou mais alto. É isso aí, né? Exatamente. Bem mais alto, né? Que é o que Bem o mais rock era. alto. Que legal. Cabelo, e aí? Quais que eram as bandas assim que te chamaram a atenção? E como é que você caminhou aí por esse novo percurso? Cara, o mais difícil que foi na época foi ter uma guitarra. Primeiro, porque a condição financeira era muito apertada, né? Uhum, E até o acesso ao instrumento mesmo, não tinha muito. E eu sempre uhum, fui, eu venho de uma família do meu pai, ele era construtor, uhum. e ele sempre tive muita ferramenta, né? Então, o jeito eu falei, vou fazer uma guitarra, não tem jeito. Eu tinha Olha. tudo. Aí eu fiz a primeira guitarra ali, por volta de 14 para 15 anos. Eu tinha umas madeiras. Tá? Eu lembro que eu fui na oficina musical, que era uma lojinha que tinha na Galeria Ouvidor, que vendia peças usadas. Hum. Comprei um captador lá, na época não era captador, chamava Cristal, né? Comprei um cristal, Cristal, me lembro disso, comprei um Cristal. cristal e comprei um jogo de tarraxas fui na Viola, uma outra loja que tinha na Rua da Bahia antiga, que lá vendia também peças. E comprei a barra. Na Rua da Bahia, quase com o Amazonas, lá embaixo, né? Pé da praça da Exatamente, estação. Ah, exatamente, a viola. Aí lá vendia barras de traste. Aí eu comprei os trastes todos, cortei, foi uma mão de obra danada. Aí nossa. fiz a guitarra e, por incrível que pareça, liguei ela e ela funcionou. Aí eu falei, agora pronto. Mas aí, para tristeza minha, eu descobri que o som da guitarra que eu queria não vinha da guitarra em si, vinha de um negócio que chamava pedal. Aí eu falei, preciso de pedal também. Aí Aham. eu fui na loja, lá na cidade, Casa Harmonia, lá vendia equipamentos de eletrônica, na Rua Curitiba também. Aí eu comprei uma revista que chamava Saber Eletrônica, e tinha lá, construir pedais de guitarra. Aí a gente fez um pedal. Eu tinha um amigo que também era Hum, meio professor Pardal, Alexandre, e a gente construiu um pedal de distorção, sim. e ele também incrivelmente funcionou.
apesar de pegar a rádio Olha. Itatiaia, ele pegava a rádio Itatiaia junto com a Ó. guitarra, porque ele tinha, Que mas, legal. mas funcionou. E aí foi o início de tudo, né? Então, esse é Multifuncional, né? Multifuncional esse é, Pedro. Que aí legal. E aí comecei a tocar com a bandinha. Nessa época eu já estava com 15 anos, já tinha uma turma de amigos que já compartilhava do mesmo gosto musical ali. Uhum, uhum. E aí a gente começava a fazer o barulho ali na garagem, aquela história que quase que toda banda de rock começa, né? Verdade. Mesmo caminho. Só que É, nesse ah, processo todo, muito cedo, já me incomodava muito a questão da sonoridade. Hoje, eu olhando para trás, eu consigo observar isso. uhum, Sempre mais do que eu tocar, mais do que a música em si, eu sempre me preocupei muito com o som. uhum. Já me batia essa questão de ter um equilíbrio das coisas em termos de som, né? Entendi. Olha. Então, muito cedo Então, eu comecei a me envolver com isso. a raiz do seu trabalho, do seu ofício hoje, já estava em você naquele momento, né? Isso é muito interessante. Eu Isso é, acredito que sim, já isso é estava ali. muito interessante. Ô Cabelo, e a banda sua? Conta pra gente aí, como é que é essa história da sua banda? Como é que nasceu? Conta pra gente isso aí. Ó, essa banda que eu tô atualmente, atualmente assim, tem 22 anos, né, que eu tô nela. Uhum. Ela faz esse ano 35 anos de estrada. O Certo? primeiro álbum foi lançado em 1986. Eu não participei, eu entrei para a banda em 98, que foi Uhum. quando eu entrei para esse grupo. Chama Uhum. Chacal. É um Chacal. grupo que a gente chama Belo Horizonte é uma cidade muito conhecida internacionalmente por ser um berço de música pesada, né? Daqui Uhum. saíram bandas como Sepultura, enfim, Sim. que o Sepultura eu diria que é o expoente mais conhecido, né? Expoente máximo, né? Verdade. Mas tem várias, para Uhum. quem é do segmento, para quem conhece o estilo aí, sabe que Belo Horizonte tem várias bandas que foram lançadas aqui, né? Tudo Uhum. isso até é um mérito até grande para a gravadora Cogumelo Records, que foi que lançou essas bandas, Uhum. começou em 1984, que acreditou nesse estilo que estava nascendo ali, né? Uhum. E o Chacal é considerado uma banda dessa primeira leva das bandas de Ah, metal de Belo Horizonte, que que foi legal. Aham. nesse período, 85, 86, que a banda começou, né? Uhum. A gente considera a data de 86 porque foi feito o primeiro lançamento em vinil nesse Uhum. ano, mas a banda é um pouquinho anterior a isso. Uhum. E aí a banda teve o primeiro álbum, que a gente considera o álbum, esse primeiro lançamento em vinil foi uma coletânea, Uhum. 86, que tinha mais outras 3 bandas, e o primeiro álbum solo da banda foi em 87. E esse Entendi. álbum, por incrível que pareça, é um álbum que até hoje a gente tem muita procura por ele. É um álbum que foi relançado várias vezes. Agora, recentemente, teve um relançamento em vinil. Sim. Foi refeito a master dele. A gente pegou os tapes originais da época e deu uma Olha, remasterizada. que Então, ainda tem uma legal. procura enorme por ser dessa época clássica do metal aqui de Belo Horizonte, né? É uma época representativa, então, né? Onde as coisas aconteceram. Essa gravadora, Cabelo, eu me lembro, eu acho que tinha. Essa loja era na Augusto de Lima. Sim, na Augusto de Lima. E a Exatamente. gravadora era da loja, então era um, É, Era um, uma um- loja de disco que ela apostou, ela se transformou em um selo, porque ela viu que tinha um público, né? Olha que O João teve bacana. uma visão, ele viu, não era uma loja de rock específica, assim, Sim. mas Aham. mas ele fazia os lançamentos já de rock lá, que eram poucas lojas que faziam em Belo Horizonte. E Uhum. quando ele identificou que as bandas que ele lançava lá de rock, que os discos, não que ele lançava, mas os discos de rock vendiam bem, tinha uma Aham. procura grande, Ah, e nessa época já tinha bandas de Belo Horizonte, e as bandas acabavam se reunindo na porta da loja, porque lá ficava tocando os discos de rock. que legal. Ele teve uma visão, ele foi futurista, né? Ele pensou, Exatamente. né? Que Ele foi um bacana. cara visionário naquela época lá, e principalmente pela a identidade do estilo, que é uma coisa muito, assim, o estilo do heavy metal em geral, principalmente numa cidade católica igual Belo Horizonte, na década de Uhum. 80, né? Uhum. Era assim, muito mal visto, né? É. Os metaleiros da época eram como se fossem assim, bandidos, né? Então, você ter uma gravadora que acreditava nesse tipo de estilo de música naquela época, realmente foi uma coisa super visionária da parte dele. Que legal, que legal. Aí você tá na banda até hoje, só pra gente Aí complementar agora, essa informação. Conta pra gente.
Pois é, aí a banda teve uma pausa aí de 93 até 95, Uhum. porque a vida deu uma pirada aí, todo mundo teve que fazer seus corres aí e tal, e aí deu Uhum. essa pausa. Quando foi em 96, eu estava trabalhando num estúdio em Belo Horizonte, Uhum. lá no antigo estúdio Polifonia, na Serra, Uhum. e eu conheci o baterista dessa banda, do Chacal, um projeto que ele estava fazendo lá, e eu fui o técnico desse projeto, eu estava gravando. E aí ele falou que estava parado, eu também estava parado, eu vinha de uma outra banda que eu tocava, que também Uhum. estava parada. Eu falei, pô, a gente podia fazer um som aí e tal, o que você acha? Tal. Ele falou, legal, vamos encontrar. Aí a gente começou a tocar, eu e ele. Sim. E aí, na busca por repertório, a gente começou a tirar as músicas dessa banda, Uhum. do Chacal. E Ah, aí a certo. coisa foi retomando, aí o baixista que também estava à toa na época, que era o antigo, o ex-baixista dessa banda do Chacal, também estava parado, voltou e ficou um trio. Eu, ele, baixo, bateria e guitarra. Certo. Aí o Aham. vocalista, eu acho que ele ficou com ciúme, falou: quer saber? Eu vou voltar também. Aí a banda voltou, Aí né? voltou. Aí Aí a foi coisa. bacana, né? A coisa Aí fluiu. ficamos tocando de 97 até 98, quando a gente resolveu gravar. A gente ficou esse um ano aí se entendendo enquanto formação, né? Uhum. Quando foi em 98, a gente decidiu fazer repertório novo para fazer o relançamento da banda. Aí a Cogumelo novamente teve um papel importante, porque a gente não estava com a ideia de voltar com a banda e com o nome Chacal. Era um outro formato, era uma outra formação. Então, e Sim. o João da Cogumelo que falou: poxa, por que vocês não retomam o Chacal que eu gravo? Eu lanço ele de novo. Opa. Aí a gente falou: então já tá pronto, já temos até gravadora, pô, então vamos Uau. embora. Já temos a banda, já temos tudo, Aí já tem embora. tudo, aí não tinha jeito, né? Aí ficamos fazendo o disco quando foi, só que foi um disco meio lento, porque estava todo mundo meio agarrado nessa época, final do século ali, todo mundo meio Uhum. fazendo muita coisa. O disco saiu em 2000, Certo. né? Então, assim, eu entrei para a banda, a gente considera que a banda retomou em 98. Ficamos Uhum. 2 anos nesse processo de composição, de Uhum. ensaio, de tudo, de criar repertório e tal. E é mesmo porque é uma coisa muito complicada você pegar uma banda que já tinha tido um certo sucesso, assim, vamos dizer, os álbuns já eram reconhecidos no mercado. Uhum. Você retomar um trabalho, você tem que ter uma responsabilidade muito grande de fazer uma Verdade. coisa, né? Então, foi um processo feito com cuidado ali na época. E aí, em Legal. 2000, a gente lançou o disco e aí estamos até hoje, estamos fazendo, já lançamos 4 álbuns depois disso, estamos fazendo um inédito agora, que é o comemorativo desses 35 anos, Opa. que a gente deve lançar até o final desse ano, né? Assim, a gente Sim. está esperando mais, é a questão meio dessa pandemia dar uma melhorada aí para a gente poder ensaiar mais e se encontrar Uhum. mais. Uhum. Mas o disco já está composto, é só questão de fazer os ensaios e gravar, né? Legal, muito bom. Uma trajetória aí como músico muito rica, viu, Cabelo? Nós estamos conversando com o André Cabelo, que é músico, técnico de som e produtor musical. Cabelo, vamos ouvir um pouquinho de música agora para Vamos lá. que a gente tem aí? Que você poderia mostrar pra gente? Ó, quer ver? Vou mostrar um violão agora de um duo muito afinado. Opa, São grandes amigos aqui nossos e excelentes pessoas e músicos. Então, certo. é uma sonoridade legal, porque esse aqui é um duo gravado junto. Então, assim, a Uhum. sonoridade tem uma característica, porque acaba que um violão Funde se com o mistura outro, com o né? outro, Se funde com o mistura. outro, né? Ah, que Então, legal. vamos dar uma escutadinha aqui, depois no final a gente comenta sobre eles aí. Vamos lá.
Legal demais, muito bacana. E aí, Cabelo, quem que tá tocando os Ó, violões aí? isso aqui é uma dupla afinadíssima do Tabajara Belo e o Carlos Walter, tocando esse clássico aí Opa, né? que bacana, só gente boa. Tanto o É, Tabajara quanto o Carlos também vão estar aqui ó, que bacana. no charme do violão mineiro, né? Obviamente Isso eles aí. tinham que estar. Ô Cabelo, então conta pra gente aí, com a sua experiência. Fala desse trabalho que foi feito por você no seu estúdio. Isso aí foi um projeto que o Carlos, mas o Tabajara me procuraram para fazer, né? E eles era uma ideia de fazer tocando junto na mesma sala. Uhum, Então isso cria um certo desafio, porque a gente acaba tendo que tentar isolar na forma de microfonar o máximo possível para você ter um certo controle depois na hora de editar e mixar e fazer os ajustes que uhum, tem que ser feito, né? sim. Então, e ao mesmo tempo cria também uma certa adrenalina no projeto, porque você tem que tocar valendo, né? Se você erra, você atrapalha o outro. Então tem aquela tensão ali entre eles também, Verdade. não só dentre os músicos, mas como para o lado técnico também. Então é um trabalho que é tipo ao vivo em todos os sentidos. Então eu acho que isso é Sim. super legal e fica impresso na música, né? Você consegue sentir que ela é uma música tocada com a energia ali do tamo junto, né? Certo, do ao Então, vivo, né, do valendo. Aham. isso acaba fazendo, dando aquela sensação de que quando você ouve, você percebe a pressão da mão do músico tocando, né? Uhum. E gera aquela história do take único, né? Você não tem emenda. Você Uhum. começa e vai até o fim. Se tiver um erro, vai errado, né? Tipo assim, é a Certo. coisa do ao vivo mesmo. Que não foi o Entendi. caso aqui, porque eles estavam super afiados, né? E a Não, música tá tem momentos linda. é, Tá tem coisa linda a de gravação. improviso. É o Manuel É, Audaz do Toninho Horta, né? Tá linda a é um gravação, uma sonoridade muito clássico aí. bonita, né? Sonoridade muito É. bonita. E eu quero Legal. deixar claro também que é o seguinte, que Hum. essas gravações que a gente vai mostrar aqui, todas elas estão sem nenhum tratamento. Eu fiz questão de pegar o instrumento natural, Sim, sem o sim. processamento de mixagem mesmo, até para a gente Aham. poder ter esse contato com o som cru e natural do instrumento, né? Legal, muito importante essa sua fala, né? Bacana. Cabelo, agora vamos. Nós já falamos do Cabelo músico, agora eu queria falar do Cabelo, de uma outra atividade, né? De uma outra experiência profissional do Cabelo como técnico de som. Como é que começou isso, Cabelo? Conta pra gente. Pois é aquilo que eu estava falando, né? Desde cedo a sonoridade das coisas me chamava mais atenção do que a música em si. Assim. Não que eu não me Certo. preocupasse com a música, Aham. mas a sonoridade também sempre foi um fator que me incomodava. Assim, o equilíbrio, Uhum. mais do que a sonoridade, o equilíbrio, assim, a relação de. Eu lembro quando a gente começou a ensaiar numa garagem de um amigo nosso, lá tinha um reverber, assim, o espaço era grande. Eu lembro que a caixa que a gente ensaiava, a bater caixa de bateria, era uma caixa um tarol de fanfarra, não tinha uma caixa de bateria. E ela era Entendi. muito alto, dava uma reverberação, aquilo me incomodava muito. Eu tô assim, gente, isso é uma... Eu lembro que a gente colava papel nela, colava pano para ver se segurava, sempre tentando achar, equilibrar ela dentro da sonoridade. Sim. Mas, Uhum. assim, o processo mesmo começou, aí eu tenho que voltar até antes de eu ser músico, Uhum. porque em 1976 eu tinha 5 para 6 anos de idade. Opa. Meu pai comprou um som Uhum. na época, um som daqueles modulares, né, que você Uhum. tinha o tape deck, o receiver e a picape, né? Eram três modos. Certo. Aham. E aí como eu sou o caçula da minha família. E essa história é engraçada porque a, a, a orientação era assim: o André não pode mexer no som, porque É o eu era caçula, é o É o caçula, é o caçula. caçula. O caçula vai estragar, vai mexer, Vai, vai quebrar e tal. E eu era pequenininho, pô, tinha 5 para 6 anos, mas a minha família vem de famílias, a gente tinha encontros na família que os meus tios tocavam, tal, assim, né, violão e tal. E eu tenho um tio que ele sempre foi meio professor Pardal também, ele sempre tinha um equipamentos de som, essas coisas assim, ele consegue, ele é técnico em eletrônica e tal. E ele deu de presente pra gente na casa lá um fone de ouvido. certo. Aí eu passei, às vezes que eu escutava a música, eu escutava no fone, eu gostava dessa coisa do fone.
Uhum. E aí, quando eu tinha ali, dessa idade, um pouquinho mais velha, de 6 para 7 anos, eu lembro que estava perto de eu entrar para o grupo, né, para o primeiro ano de grupo. Eu lembro que meus pais, domingo, eles acordavam, eles levantavam um pouquinho mais tarde. Eles, geralmente, em casa sempre se acordou muito cedo, levantou muito cedo, mas domingo eles sempre ficavam até mais tarde, um pouquinho na cama. E aí eu acordava bem cedinho, pegava um fone de ouvido, colocava e ligava e gravava vinil, já tinha a manha de mexer no iPad. Opa! Uhum. E aí eu comecei a ouvir, cara, um disco do John Lennon, eu não esqueço disso. E esse disco tinha uma coisa que eu escutava outros discos também, mas que na época me chamava muita atenção esse disco do John Lennon e eu não sabia por quê. Depois, bem na frente, eu fui entender o que era. O John Lennon sempre usou um delay na voz. E Sim. ele, nas carreiras, nos discos solos dele, todo tem um slap delay que ele sempre usou, era uma característica dele, assim. E aquilo me chamava a atenção, sem saber por quê. Eu escutava o disco do Caetano Veloso, disco que tinha na minha casa, né? Disco do Maria Bethânia, Caetano Veloso, Julio Iglesias, adorava Julio Iglesias. Minha mãe gostava, era aquelas coisas de orquestração. Ray Conniff, escutava Ray Conniff pra caramba. E quando chegava o John Lennon, aquela voz maluca, eu falava, gente, que legal isso. Eu ficava repetindo a música. Às vezes eu gravava na fita cassete, eu gravava assim, o lado inteiro de uma mesma música para poder ficar ouvindo ela. E eu acho que aí, pelo fato de escutar com headphone, porque eu tinha que escutar com fone, porque senão meus pais saberiam que eu estava ouvindo e mexendo no som. Esse era o lance do fone. Tá certo. Eu acho que de ouvir com fone, acaba que o fone te permite perceber essa coisa de timbre, de sonoridade, com mais cuidado do que, né? E aí, bom, aí passaram-se alguns anos, teve essa história minha de aprender violão e tal, a coisa pulando lá para frente. Teve já com a minha primeira banda, em 1987, a gente foi gravar uma demo tape. Aí eu lembro que a gente pegou o catálogo, olhou assim, estúdios de gravação. Aí, vamos ver onde que tem um estúdio. Aí olhamos um estúdio, fomos ligando para os estúdios. Aí ligamos para um lá no Santa Lúcia. Sim. E peguei o telefone, liguei e perguntei, aí, estúdio? O cara falou, assim, a gente tem que gravar uma demo, uma banda de rock e tal. O cara, beleza, o período é tanto, não sei o quê. Poder me conhecer, tá? Fomos lá, conhecemos o estúdio. O estúdio era na ocasião, era do Haroldo Ferretti, que é o baterista do Skank. Haroldo Ferretti, sim. Aí, só que nessa época não tinha Skank ainda. Sim. Ele era o técnico lá. E aí, bom, aí a gente tinha um estúdio bacana, tal, já era um estúdio, né, vamos dizer assim, profissional, tal. E a gente ficou com aquela coisa, nossa, que legal, tal, né? E aí a gente gravou a demo. Só que o Haroldo não é um cara do rock. Nessa época minha banda já era de heavy metal, já não era o Chacal, eu não estava no Chacal ainda. Mas era uma banda de heavy metal, tal. E aí, assim, o som da guitarra ficou tão ruim, mas tão ruim, que eu peguei e falei assim, bicho, eu tenho que aprender a mexer nesses botões aí para mim fazer um som de guitarra, não é possível. Porque não tinha nada a ver com o que eu queria. Ele colocou reverb na guitarra, delay na guitarra. Não por maldade, é porque ele não conhecia o estilo, ele foi na praia dele, assim, né? Eu até brinco com ele, eu encontrei com ele algumas vezes depois, eu falo, eu tenho que agradecer você, porque por causa de você que eu sou técnico de som. Verdade. E aí eu comecei a me envolver com essa coisa de som, né, de querer achar os timbres. E aí teve a junção das coisas. Nessa época, a minha banda, essa banda que eu tocava, a gente tinha um equipamento já, assim, vamos dizer assim, a gente tinha 2 caixas de som grandes e uma mesinha de som Giannini de 8 canais. E uma fita, um tape deck. A gente tinha isso aí para poder gravar os ensaios lá e tal, que era no porão da minha casa. E aí acabava que nessa época não tinha essa coisa de som para festa, para aluguel, igual tem hoje, sons pequenos. Pessoas que alugavam som na época eram aquele equipamento de som para show, né? Certo. E aí um monte de gente falava assim, pô, você não aluga esse sonzinho para mim fazer uma festinha na minha casa? Não, eu falei, alugo, ué. Aí eu comecei alugando esse som nessa época, isso em 87, 88. E acabou que o negócio virou um negócio mesmo, assim. Toda hora tinha alguém, pô, você não aluga, eu tenho uma festa de 15 anos, tem não sei o quê. Eu peguei e já comprei mais equipamento, compramos luz e compramos picape. E aí eu comecei a virar técnico de som para alugar esse equipamento de som. Né? E aí eu tive que fazer as mixagens, que alinhar o sistema, tive que aprender a fazer solda, a fazer cabo, e aí foi um processo. E assim foi até 92, que eu já tinha até um equipamento legal, mas aí a coisa esbarrou no processo de transporte, a gente não tinha transporte, aí ficava difícil, dependia de pegar o carro do meu pai, o outro amigo pegava o carro do pai dele para levar equipamento e tal. Aí eu achei que estava muito complicado aquilo.
E nesse ano de 93 foi quando eu estava acompanhando uma banda no estúdio, que eles foram gravar no estúdio lá no São Geraldo, estúdio Hum, Gênesis. sim. Eles falaram, pô, a gente vai gravar uma demo, cara, você não quer ir lá com a gente? Não, vamos lá. E aí eu já trabalhava com bandas nessa época, assim, como hold, né? Dava uma força ali Uhum. nessa coisa. Como eu já sabia mexer nas coisas, fazer cabo, eu já dava uma força para a galera. E aí eu fui nesse estúdio acompanhar, só para ver mesmo, para ficar lá curtindo o som com os caras. E o dono do estúdio, o Rui, ele Hum. falou comigo assim, cara, eu preciso fazer um pagamento no banco ali, o banco vai fechar. Aqui é o seguinte, ó, aqui é stop, aqui é rec, aqui é play, aqui vai para frente, aqui é um gravador de rolo que tinha lá. E eu vou Certo, voltar daqui uma meia hora. Você consegue dar os play rec aqui para mim só enquanto eu volto? Falou, eu acho que eu consigo. certo. Bom, aí, resumindo, eu comecei a trabalhar no estúdio dele. Depois disso, ele me chamou para ficar lá fazendo as bandas, assim, as coisas menores que tinham, que era tipo assim, gravar violão e Sim. voz, gravar bandas Aham. evangélicas, que na época as bandas evangélicas usavam o playback, né? Usava só uma faixa, um LR com a base e o cara só punha a voz em cima. Eu Uhum. gravei muito evangélico, muita coisa, e fiquei lá durante 5 anos, gravando todo tipo de banda. E eu considero que foi meu Olha, primeiro trabalho como técnico de som oficial, verdade, assim, né? verdade. Nossa, que Foi 1900, interessante. Hum. foi final de 93, por aí que começou essa história. O cabelo muito interessante. Foi você estava no momento certo ali, naquele jogo que te possibilitou entrar nessa profissão. E é um negócio legal, porque assim, eu sempre gosto de falar isso, porque é uma época que você não tinha acesso ao tipo de informação que você tem hoje, que você consegue buscar. Verdade. Hoje, não É, estou dizendo que hoje seja mais fácil ou que na época era mais difícil, mas isso é diferente só, são são caminhos diferentes. diferentes. São Hoje caminhos você diferentes. consegue ter acesso à informação via internet, né? Enfim, a gente Uhum. sabe que a internet é um universo aí que ajuda demais. Mas Sem na época você dúvida. tinha que contar com a boa vontade das pessoas. E eu falo que eu sou muito agradecido porque eu encontrei gente que teve boa vontade Uhum. de me ensinar, de ter paciência de me falar como é que era, Isso de é me mostrar que muitas vezes não é nem te ensinar, mas te mostrar que isso é um caminho viável, que você pode conseguir fazer um trabalho, né, nesse verdade, caminho. Cabelo, verdade. Vamos ouvir agora, se eu sei que você separou mais áudios pra gente aí. Eu acho que é muito importante. Vamos fazendo esse diálogo aí de Sim, informação com música. Você tem mais um áudio aí, não tem? Vamos ouvir? quer ver? Ó? Quem Vamos que ouvir esse é? cara aqui. Vamos ver. Esse cara aqui, ó, é um cara que eu também vou te falar que foi dos meus parceiros, é meu parceiro até hoje, e é um cara Sei. que do violão foi o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro grande nome do violão que eu gravei em Belo Horizonte. Vamos dar uma ouvida aí. Opa, vamos ver. Vamos ver se a gente vai saber quem que é. Eu não sei não, Cabelo. Eu acho que pela sonoridade eu tô lembrando assim de quem que é. Será que é o nosso É, amigo isso aí, Geraldo Viana? Geraldo Viana. Geraldo Grande Viana, Geraldo Viana, uma das pessoas mais importantes para o nosso violão, um grande batalhador, uma pessoa fundamental, né? o Geraldo, eu tenho já 16 anos que eu trabalho com o Geraldo. Nosso primeiro Uhum. trabalho junto foi em 2005, quando Sim, ele estava produzindo um DVD, um disco, um CD de viola sim, do João Araújo, sim. chama Viola Urbana. Uhum. E ele me chamou para gravar esse disco, para
fazer a produção com ele. Então, assim, foi o Uhum. nosso primeiro trabalho junto, e de lá para cá a gente já fez dezenas de trabalhos, né? Que E é legal, um cara Geraldo. que, além de excelente músico, né, é uma Uhum. pessoa, né, igual você falou, a importância dele para o cenário do violão é muito grande, o engajamento dele assim de ver a produção mineira como um todo decolando, né? Ele está sempre aí levantando a bola das nossas produções aqui, né? E Verdade. ele tem uma característica aí, falando do músico, Geraldo, ele me chama a atenção muito a técnica dele de Uhum. clareza dos acordes, de limpeza da transposição das notas, ser muito bem articulada, você não tem aquele Uhum. ruído característico que o violão provoca. Ele é Aham. É, muito higiênico, né? Assim, tem uma isso é, técnica consolidada, né? Muito é, limpa, né? Muito limpa. então é isso. Você bate o Aham. ouvido, você já identifica que, né, a É, sonoridade. Quem conhece o violão já sabe ali, né? o Cabelo, agora eu queria te fazer uma pergunta, que eu acho que essa pergunta é a que uma das perguntas que todo mundo quer saber. Fala pra gente do Engenho Estúdio Multimídia. Como é que nasceu esse projeto seu? Explica pra gente. O Engenho, ele é um estúdio para quê? As finalidades, os tipos de trabalho. Explica pra gente. Bom, esse estúdio começou naquele espaço que eu estava comentando agora atrás, que era o porão da minha casa, onde minha banda ensaiava. Sim. Eu tinha esse equipamento que eu comentei há pouco aqui, que a gente alugava para festa, e era o equipamento que a minha banda usava para ensaiar. E como Aham. a gente tinha contato com muita banda na época, né, igual eu falei, Belo Horizonte era um clube de bandas de rock, né? Uhum. Então a gente acabava se encontrando muito nos botecos aí, nos bares, e aí e era uma dificuldade muito grande de espaço para ensaiar. Certo. Então as pessoas começaram pô, será que não rola de você alugar lá para a gente ensaiar? Como é que funciona e tal? Certo. E aí eu comecei alugando esse espaço lá. Justamente nesse período, quando eu comecei a parar de alugar o equipamento ali, em 93, 92, eu já estava cansado de ficar carregando o som para baixo para cima, Uhum. e a gente começou a alugar o espaço para ensaiar. E rapidamente eu já comecei a me interessar por essa coisa de querer gravar os ensaios das bandas. Eu tinha lá um toca-fita lá que gravava, a gente começava a gravar as demos ensaio, e aí acabou que já estava funcionando, até mesmo porque tem isso, a gravação ela envolve muito você conhecer o estilo, né, que você está gravando. E como era uma onda, a principal linha de som das bandas que ensaiavam lá era a banda de rock, que eram as bandas que a gente tinha contato, Uhum. e eu já tocava em banda de rock e tal, esse negócio todo, então acabava que as demos que eu gravava lá, as demos de fita cassete, acabavam saindo com um som legal. Sim. Assim, guardadas as proporções do que é um som legal com a fita cassete em 1993, né? Uhum. Mas já dava para escutar, as pessoas ouviam e falavam, pô, é isso aí, sacou? Sei. E acabou que aí eu fui investindo, né, essa coisa de equipamento para gravar, e foi migrando de ensaio para gravação, e foi processo. Quando foi em 97, eu já tinha um gravador de 8 canais de rolo e essa mesinha, uma mesa analógica lá. Já tinha uma meia dúzia de microfone, pronto, já tem o estúdio. Uhum. E aí eu comecei, foi o ano que eu, inclusive, abri o CNPJ, 1997. 97. Poxa, já tem. É, Então você já tem muitos anos já, né? Vinte e então, quatro anos, 24, 24 em anos agosto. Em com o agosto, agora a gente estúdio. faz 24 anos com o estúdio. Que E ele era bacana. no porão da minha casa lá, e aí eu gravei muita coisa lá. Né? Muita coisa. E aí, nessa época, como eu estava vindo, que eu comentei que eu gravava no estúdio do Rui, lá no Gênesis, lá no São Geraldo, lá Uhum. eu gravei muita gente. Então, acabou que quando eu continuei gravando lá e gravando na minha casa e tal. E aí, inclusive, lá eu gravei o primeiro trabalho do nosso assim, saudoso e grande Vanderly. Eu gravei o primeiro Olha. trabalho dele lá no Estúdio Gênesis, que foi uma demo dele que ele Sim. fez, Aham. que viria a ser o disco de lançamento dele no cenário aí, né? A gente Opa, gravou diversas que músicas, acho que foram legal. 20 e tantas músicas. E era violão Certo. e voz, era só violão e Violão e voz, voz. Aham. as canções dele, né? E Sim. aí ele veio, gravou aqui também no estúdio aqui de casa, e a gente ficou Uhum. meio que amigo, depois eu gravei no Polifonia, a gente gravou muita coisa junto, assim. Certo. E aí várias pessoas vieram gravar, porque não tinha tanta opção, na verdade, assim, estúdio era uma coisa pouca, né? Não tinha tanta, não, assim, você tinha bemol, Uhum. que é o nosso professor master aqui, o Dirceu, Aham. você tinha o 108 na época, que era o estúdio que tinha lá na Serra, lá em cima, do Uhum. Otávio,
tinha o HP do Paulinho, que era um O estúdio mais na HP? linha de publicidade, tinha o Sim. João Guimarães, que era o estúdio da galera do rock, Aham. e tinha o estúdio Gênesis lá no Som Geraldo. Então, basicamente, Certo. já tinha isso, meia dúzia de Aham. estúdio no máximo. Certo. Então, você tinha um mercado aberto, né, vamos dizer assim. Aí eu fiquei gravando lá até 2004. 2000, não, na verdade, eu fiquei gravando até 2008. Só que em 2005 eu tive a oportunidade de comprar o lote do lado da minha casa. Aí eu Uhum. construí o estúdio que hoje é onde eu estou, né? Sim. Então, aí em 2005 a gente comprou esse espaço aqui, que é um lote inteiro, aí a gente desmanchou a casa, construiu, aí foi feito um projeto mesmo, né, para Uhum. tentar atender mais vertentes da música, não só a coisa do rock e tal. Projetos Entendi. maiores, aí a gente fez a sala que são mais de um espaço, né, que é justamente para poder fazer gravações ao vivo. Uhum. Tem uma unidade de mixagem separada, ou seja, você grava numa sala, mixa em outra, né? Tem Uhum. salas de edição separado, que você pode editar numa sala, justamente para poder maximizar a rotação de trabalho, né? Verdade, E verdade. também é uma coisa que é muito bom para o ouvido, você mudar de espaço a cada etapa do trabalho. Eu Uhum. considero que o trabalho de música ele envolve um desgaste muito grande, você fica muito Uhum. tempo, né? Então, quando você troca de ambiente, isso proporciona um frescor novo para o trabalho. Então, a gente, Entendi. desde o início, a gente tinha essa ideia já de fazer uma sala. Eu falo a gente porque eu e mais um sócio, né, o Gustavo. Sim. Aham. A gente tinha essa ideia de fazer uma sala de gravação e uma sala de mixagem separada, né? Uhum. E aí, junto com isso, a gente fez a sala de edição também, que é justamente para poder ter ambientes distintos para cada etapa do trabalho, né? É isso, E muito agora, importante. Aham. e agora nós estamos 15 anos depois que esse processo começou, a gente está finalizando a última etapa do projeto inicial, que é a finalização da sala de música ao vivo, Uhum. que é uma sala grande, uma sala com mais de 70 metros quadrados, que tem um pé direito de 4 metros de altura, que tem espaço para você fazer apresentação musical ao vivo, né? Sim. E agora, até mais com essa situação que a gente vive aí, que a música deu essa mudança de formato, né? Uhum. Para essa coisa do online, né? Então a gente tem um espaço que proporciona isso aí até o final do ano, até o final do ano. A gente acredita que até antes, mas o nosso limite até o final desse ano a sala vai estar pronta Uhum. para poder atender essa coisa de live, de gravação ao vivo, de filmagens, né? De produções que envolvem a música tocada junto, né? Com Legal. o Aham. suporte de gravação também, Aham. né? Então, assim, essa vai ser a finalização do projeto que foi iniciado há 15 anos atrás. Muito bom, muito bom. Obviamente o Engenho Estúdio Multimídia ele está na internet, tem o site, Sim, né? Tem tudo nós estamos aí direitinho nas redes nas sociais, redes só sociais buscar lá Estúdio Engenho que vai aparecer lá. que vai aparecer. Cabelo, vamos ouvir mais um trechinho de música? Vamos, Que vamos ouvir aqui, quer a ver? conversa de mineiro é boa, né, rapaz? A gente vai Vá, conversa, conversando, a isso aí gente não para, vai, não. não para, Assunto é né? que não falta. Assunto aqui não falta, que bom. Vamos ouvir É. então. Deixa eu ver quem que é agora a Quem pessoa que, que eu vou se- aplicar quem aqui. que será agora? Agora o meu cara aqui que ninguém vai saber quem que é. Opa, olha lá, hein? Olha lá. Esse cara aqui, ele até que ele é gente boa. Você viu? Ó, vamos ouvir aqui esse som aqui, ó. Vamos ouvir. Vamos lá. Conhece essa pessoa aí? Conheço, conheço, sim. Ué, esse aí é o Você nosso que é, anfitrião. você é verdade. É, sou eu que estou tocando a modinha do Bosmas, Isso. numa gravação que foi realizada no Engenho, estúdio multimídia, onde o Cabelo deu todo o suporte para essa gravação, teve toda a paciência do mundo
Na verdade, não foi nessa ocasião, foi antes, né? Mas nos tornamos grandes amigos e grandes parceiros de trabalho, né, Cabelo? É isso aí. Foi um trabalho, esse trabalho seu foi muito legal porque a gente já tinha tido experiências antes, né? Tanto ao vivo Sim, quanto em estúdio. ao vivo em estúdio, verdade. Uhum, E esse trabalho foi um negócio legal porque ele, diante da complexidade do repertório, né? Que é um repertório difícil, uhum. inédito, difícil. Inédito, isso. E o resultado dele foi fantástico, porque a gente chegou, né, Celso? Foi um Hum, negócio que surpreendente, assim, a gente chegou na sonoridade bem legal, bem rápido, a foi. execução foi um trabalho que fluiu muito tranquilamente, assim. E é o É. tipo de trabalho difícil, porque você pega o violão solo, igual é o caso desse aí, Uhum, ao mesmo tempo que é uma coisa simples, pelo fato de ser um único instrumento, né? uhum. Faz com que seja extremamente sensível à coisa da captação, da execução, porque você não tem mais nada que vai Mas poder ajudar, que é, vai ajudar ali. É uma é, exposição muito grande do instrumento, né? é verdade, Então é tem que estar verdade. muito bem resolvida a coisa do arranjo, da execução e da captação do som. E a gente Exatamente, foi muito feliz nesse exatamente. processo, né? Não teve nenhum desgaste, não teve nada que agarrou. E Pois é um é, disco não, que, foi né, fantástico. é um disco que, até pelo seu feedback aí, um disco que rendeu muita coisa, né? Um disco que você conseguiu fazer muito trabalho com ele aí, tocou bastante. Então, eu achei um Verdade. sucesso total do Acho que projeto. foi um projeto muito bem realizado e a sua ajuda, Cabelo, foi fundamental, né? Pô, foi massa demais. Eu que agradeço o convite aí. Eu tenho que te dizer duas palavras. Muito obrigado. Tamo junto, é Cabelo, ele. agora aqui, vamos falar um pouquinho sobre a gravação de violão, assim. O que você considera ideal para uma gravação de violão? Conta aí, com a sua experiência. Cara, eu tenho uma frase que eu falo isso toda vez que vem à tona essa questão de gravação de instrumento, eu falo que o violão é o instrumento mais difícil de se gravar, para mim. Não Opa. estou falando que ele seja o mais difícil, não, mas no meu Uhum. entendimento, como técnico, eu acho o violão o mais difícil. Até que nem eu diria para se gravar. Acho que para gravar ele não tem muito. Assim, você tem que ter uma boa sala, um bom Uhum. instrumento, mas aí é qualquer instrumento você tem que ter essas condições, né? Uma questão de Sim, microfone aham, certo, aham, né? Toda a técnica que envolve a gravação de um violão, ela aham. basicamente é a técnica que envolve a gravação de qualquer instrumento acústico ali, que é um bom microfone, uma boa sala, né? Um posicionamento adequado para o instrumento. Uhum. Mas quando eu falo a dificuldade do violão, é mais de você fazer a sonoridade dele acontecer depois que se grava, porque é um instrumento, principalmente na questão solo, que a gente falou agora, que é o caso do Uhum. seu trabalho. Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples aqui, para ver se Uhum. fica claro. Você Uhum. imagina só, o violão é um instrumento que o músico toca ele, e o som do instrumento é feito, a construção do instrumento é feita para o som se projetar para frente. Pra frente, exatamente. Então, que é onde eu coloco o microfone que eu vou Uhum. captar. Uhum. E você, enquanto executante ali do instrumento, você nunca ouve aquele som. A sua vida inteira Exatamente. estudando, você está ouvindo um Uhum. som que vem de cima, que não Uhum. é o som que o microfone está captando. Exato. Então, o desafio é esse: você pegar, trazer para depois de gravado aquela sonoridade que é do instrumento, mas que ao mesmo tempo não soe de estranho para o músico que tocou. Sim. Então, às vezes acontece assim, a pessoa fala assim, não, mas o som do instrumento está muito assim, está muito assado, mas você fala, gente, mas eu sempre ouço ele assim, É. é porque É. o músico é que não ouve ele daquela forma. Então, você vê que hoje, inclusive, tem até construções de instrumentos que tem o que eles chamam de retorno, né, que é um furinho no casco aqui, que é Isso, justamente exatamente. para Aham. tentar trazer essa sonoridade mais direta do som do instrumento, né? Porque é realmente muito diferente. Então, o instrumento é um instrumento desafiador por isso, porque você tem que achar a sonoridade do instrumento, mas você tem que achar a sonoridade do instrumentista, Que são né? duas coisas completamente diferentes. Completamente diferente. Então, assim, eu esqueço uma vez Legal. que eu fiz um festival internacional de violão, Ah, aquele que o Alex, né, faz a produção, você já deve ter sim, tocado nele, com certeza. sim, sim, Teve um que a gente fez lá no Cine Palladio, sim. eu não vou lembrar o nome do violonista, é um violonista americano. E ele chegou para mim, ele me deu um toque, ele pegou e falou assim, um cara muito gentil, muito atencioso, educado, falou, olha, eu estava lá fazendo o posicionamento do microfone e tal, essas coisas.
E ele chegou para mim e falou assim: olha, eu gostaria que a minha caixa de retorno ficasse atrás de mim. Uhum. Aí eu pensei comigo, bom, essa é nova, né? Porque o Uhum. retorno atrás, né? Aham. Mas na hora que ele falou isso, eu tive um segundo de estranheza e depois, no segundo seguinte, eu já entendi. Por Sim. quê? Porque ele queria manter aquela coisa do som não direto na cara dele, que é justamente Ah, como ele ouve o verdade. instrumento. Né? Então a gente colocou Verdade. os retornos atrás dele, aí ele ouve de costas, ou seja, não é um som na cara dele, porque ele não se familiariza com aquele som na cara. Né? Uhum. Muito Então, ou seja, interessante esse ponto de vista, é, muito interessante. então é um instrumento que tem essa coisa. O músico escuta uma coisa, o microfone escuta outra, né? É Então a verdade. gente, na condição de técnico, tem que achar esse balanço entre uma coisa e outra. Né? Uhum. E aí que vem a dificuldade do instrumento. Por isso que eu falo que é um instrumento difícil de se tratar depois de gravado, né? Uhum. Então, para isso, o que, que eu faço? Eu, não só eu, mas a maioria dos técnicos, a gente usa mais de um microfone, né? Põe vários Uhum. microfones em pontos distintos. No seu Uhum. trabalho, por exemplo, nós usamos 4 microfones para Uhum. captar. Sim. Dependendo do trabalho, eu uso 2, isso depende muito do repertório, né? Do estilo, porque isso é fundamental também. Assim, Aham. o que determina a técnica de se gravar qualquer instrumento é o Aham. estilo que ele está inserido. Né? Exatamente. Você vai gravar um instrumento solo, ele tem uma característica, uma postura ali no arranjo. Você vai gravar um instrumento, um violão dentro de um arranjo que tem bateria, violão, guitarra, baixo, essas coisas, ele tem outra Outra característica. Então, característica. é outra técnica que você vai utilizar, né? Muito Mas bem, no cabe. instrumento Aham. acústico, realmente ele é um desafio e É é um delicioso. desafio. É delicioso, eu adoro. Legal. O Cabelo, em cima disso tudo, dessas gravações, dessa sua experiência, responda para mim uma pergunta. Para você, Cabelo, qual que é o charme do violão? O charme do violão é você conseguir afinar ele e tocar bonito. Esse é o charme, porque Cara, é um instrumento de afinação muito sensível, você sabe disso, né? muito, extremamente. Então, assim, eu acho que o charme dele é quando a pessoa chega naquela pressão exata da mão direita ali na corda, afinação. E isso aqui nós temos exemplos sensacionais aqui em Minas Gerais. Né? Minas Gerais é um berço muito rico e feliz nessa coisa do violão, Sim. justamente por causa desse sotaque nosso, desse charme que é o que você está expondo aí, né? Então, eu É, acho que legal. assim, nós temos aqui uma referência mundial de qualidade de violão. É legal, eu também acho, é verdade, você tem razão. Ô Cabelo, agora assim, rapidinho assim, tipo um bate-bola. Você teve um trabalho desafiador com violão assim, que você pensou assim, puxa vida, como que eu vou fazer isso? Violões de Minas, documentário de Violões de Geraldo Minas. Viana. Isso é um grande documentário sobre vários aspectos do violão mineiro, né? Sobre várias É, personalidades, né? E você tem uma história muito interessante aí para contar pra gente, né? Que foi o Grammy. Como é que foi é, isso? Como é que foi isso, Cabelo? cara, isso aí foi uma coisa inusitada, porque, tipo assim, nenhum trabalho que a gente começa, a gente imagina que vai verter num prêmio. A gente não faz as coisas pensando nisso, né? Aham, Você faz para realizar um trabalho ali da forma melhor possível que você tenha condições de fazer. E o certo. Toninho, eu já tinha tido experiências com ele, inclusive no próprio Violões de Minas, Sim, sim. né? E em outros espaços também, coisa de show que eu já tinha feito com ele e tal. Uhum, Participações que ele já tinha gravado em outros discos que foram feitos aqui no estúdio e tal. Mas trabalho dele especificamente eu nunca tinha feito. uhum, E aí aconteceu que em 2016, se não me engano, o Juarez Moreira, não minto, foi 2017, o Juarez Moreira me convidou para poder fazer um trabalho com ele que chamava Cuerdas del Sur, uhum. que era um projeto que envolvia o Juarez, o Chiquito Braga, o Toninho Horta e o Salinas, da Argentina. Sim. Aham. E aí ele queria gravar isso aqui no estúdio, ao vivo, tal, todo mundo tocando junto, esse quarteto. E tinha um baixista também, que é o Christian Galvez, do Uhum, Chile. uhum. E a história era fazer essa coisa, todo mundo tocando junto, ao vivo, o repertório, cada um tocando uma música de cada um, assim, eram algumas músicas do Toninho, as músicas do Juarez, cada um trazia uma ou duas faixas por repertório, e isso ia verter num disco. E Uhum. um show, né? E aí, nessa oportunidade, o trabalho foi realizado, foi super bacana, né? Foi um trabalho, assim, tipo, um nível altíssimo musical, porque nós estamos falando de nomes aí, né? Puxa Não precisa vida. nem É. de, né?
Aham. Chiquito Braga, que é o nosso o patriarca do violão aqui, que, né, Sei, sei. ensinou para todo mundo a técnica, né, a mão super suave, a tocada super limpa. Enfim, Toninho Horta, Juarez, o Salinas, que é um grande violonista argentino. E aí o trabalho aconteceu, a gente fez o disco, fez o show, e o Toninho acabou que a gente se identificou de uma forma de trabalhar, a minha com a dele e tal. Em estúdio, né? A gente já tinha experiência de trabalhar junto, mas em estúdio acabou que fluiu. Ele pegou no final desse trabalho, ele falou para mim, cara, eu tô querendo fazer um disco com você. Eu quero fazer um disco de banda da Orquestra Fantasma, Uhum. aqui no seu estúdio. Como é que funciona? Eu falei, só chegar e fazer, vamos embora. Aí ele veio, a gente veio, montou a sala. Uma das coisas que eu propus para ele na época, e ele já queria também fazer, não foi nenhuma decisão minha, não, mas foi só um toque mesmo, e ele já estava imaginando isso, que era de fazer ao vivo, né? Assim, a base do disco ao vivo. Então a gente colocou bateria, ele tocando violão e algumas faixas de guitarra, os teclados do Dequete e a Lena tocando a flauta ao vivo, todo mundo tocando junto, em sala separada. O Yuri não fez o baixo na ocasião, porque ele estava em São Paulo, ele veio Sim. depois e colocou os baixos. Mas Certo. essa base de bateria, teclado, violão, voz, as vozes guias do Toninho, né? E a flauta da Lena foram feitos juntos. E por conta disso, dessa coisa de tocar junto, a gente gravou 35 faixas. Certo. Né? Porque tocar é o que esses caras mais sabem fazer, né? Então juntou Verdade. todo mundo ali, tá todo mundo com a condição boa, vai embora. Ficamos uma É semana verdade. gravando base. Né? Aí depois a gente, obviamente, foi depurando isso aí para chegar no que chegou o disco. E aí o processo agarrou um pouquinho depois disso, porque o Toninho ele tem uma agenda muito complexa. Ele é um cara que Verdade. toca o mundo inteiro, O né? mundo inteiro. É. Então ele ficava aqui uma semana gravando, de repente ele estava no Japão, de repente ele estava em Nova York, de repente ele estava na Dinamarca, de repente ele estava em Salvador, depois estava lá enfim, rodando o mundo aí. Toninho é um cara Sim. mundial, né? Mundial, é verdade. Então, aí o disco, por conta dessa agenda e por conta da quantidade de faixas, né? O disco se arrastou por quase 3 anos, né? Ele começou ali em 2017 e foi sair quase em 2020, quase, que foi final de 2019, na verdade, que o disco saiu. Então, Certo. foram quase 3 anos de gravação. Uhum. E aí foi muito engraçado, porque na ocasião, a Gilda, a irmã dele, que é a produtora dele também, a gente ouvindo, fazendo audições do disco aqui, já quando ele estava no processo de finalização, Sei. a gente falava assim, Gilda, esse disco aí você vai dar trabalho para você, que você vai ter que vender show para caramba, porque esse disco vai tocar para caramba. A Gilda falava, esse disco vai ganhar o Grammy. A Gilda falava assim, esse disco vai ganhar o Grammy, que não sei o quê, porque o disco envolve um monte de gente bacana. Ele tem João Bosco Verdade. cantando, ele tem a Joyce cantando, ele tem quer ver quem mais que participa assim, tem uma cantora, a Isa, eu esqueci o nome dela, é uma cantora brasileira que mora no Japão, Lisa Ono. Sim. Lisa Ono, enfim, tem um monte de participação no disco, então faz o disco ficar um disco realmente de peso, né? Entendi. E aí a Gilda escreveu o disco no Grammy, né, 2020. E aí, não vou dizer nem que foi tanta surpresa, não. Eu fiquei surpreso de fato quando o disco foi indicado. Eu falei, uau, né? Já para mim já estava bom ali, eu na condição de técnico e produtor do disco, o Tony me convidou no decorrer do processo para coproduzir o disco com ele, porque justamente pelo fato dele ter que viajar, ficar um tempo ausente, eu tinha que resolver um monte de questões de decisões ali que eu tinha que tomar com relação à edição, vamos usar esse take aqui, esse take está melhor que aquele, vou usar esse, eu propunha várias coisas, porque eu falo, cara, eu quero que você coproduza o disco comigo, porque você está envolvido no trabalho num nível além do técnico, né? Sim. E aí eu fiquei super feliz, obviamente. E aí, quando o disco foi nominado ao Grammy, eu falei, pô, eu já estou feliz, já para mim já ganhei o dia, né? Não, E aí, quando o verdade. disco ganhou, foi uma surpresa muito grande, mas ao mesmo tempo eu falei, o disco tem um peso muito grande, realmente é uma característica de disco para se ganhar um Grammy, né? E o mais fantástico de tudo isso que eu acho desse disco é que o Toninho, por ser o Toninho Horta, um cara internacional, ele poderia fazer esse disco em qualquer lugar, ele poderia fazer esse disco em Nova York, no Japão, onde quer que ele quisesse fazer o disco, ele poderia ter feito com qualquer técnico, com qualquer músico, qualquer pessoa. O Toninho tem acesso livre a todos os lugares, né? E ele escolheu fazer o disco em Belo Horizonte, com a equipe toda local. O disco se chama Belo Horizonte, então ele é um cara que mora em Belo Horizonte, então acho que isso aí para a música de Minas
o prêmio não é um prêmio do Toninho Horta, é um prêmio para a música mineira. Eu acho que assim, Verdade, o verdade. ganhador maior desse prêmio foi Minas Gerais, porque Uhum. é isso, o Toninho é um cara que ele ficou em Minas, ele não saiu daqui nem com o sucesso todo que ele tem, ele é muito ligado ao nosso cenário de música, né? Ele toca com É, todo mundo, ele participa de verdade. várias jams aí com todo mundo, então eu acho que isso é um grande prêmio para a nossa música. E eu não posso dizer que nada mais do que agradecimento e felicidade, né, de estar nesse barco aí junto com ele. Sem sombra de dúvida, Cabelo. Vamos ouvir agora mais um trechinho Vamos de uma lá, deixa eu gravação ver de aqui. violão. É o nosso último trechinho, porque o Tá, deixa eu tempo pegar. tá estourado. Conversa de mineiro, né? Eu vou pegar então o professor aqui, que é um cara que Ah, é um esse é cara que eu. especial. Esse é especial. Foi bom que você falar que ele vai fechar a nossa série aqui de audições, que é um Certo. cara que é, acima de tudo, é um grande amigo, querido. Vamos É ouvir. verdade. Esse é o professor, né? O som é inconfundível, Esse não é, é isso? esse é o professor, nosso querido, É, querídulo Juarez Moreira. querido Juarez Moreira. Grande Juarez, Juarez. Ah, Juarez, eu tenho um agradecimento, assim, eu faço isso com ele pessoalmente e faço aqui agora, então não é uma coisa que eu não faço, eu falo isso para ele, inclusive. Ele me uhum, apresentou a grandes oportunidades aí no cenário da música, então é uhum. um cara que, além de ser uma pessoa alto astral, divertidíssima, o professor, ele é um Muito. cara que, onde ele chega, ele esquenta o ambiente, né? Todo mundo Esquenta que mesmo, é conhece ele. verdade. É. E é muito positivo, o cara está sempre para frente, o cara que sabe de tudo, ele é o Google, assim, ele conhece de tudo, né? É, Então, eu acho, verdade. ele é um cara que eu só tenho a agradecer, e é um cara que, eu, inclusive, estou precisando ligar para ele, para bater uns papos com ele, que eu fico feliz de falar com ele, né? Então, é esse aí, Verdade. é o nosso Verdade. Juarez Moreira. André Cabelo, suas considerações finais, por favor. Bom, eu primeiramente agradecer o seu convite, né? E em especial por se tratar de um assunto, né, tão bacana que é essa coisa do violão, esse universo do violão, e essa sua iniciativa de falar não só do instrumento, mas do efeito colateral que o instrumento causa no mercado nosso aqui, que envolve uma cadeia muito grande, como você falou, de produção, é um mercado mesmo, né? O violão a gente pode considerar que ele é um mercado, né? Além de ser um estilo, um instrumento, uma música, ele é um mercado que gira negócios, né, em cima dele. A gente tem festivais, a gente tem Uhum, seminários, a gente tem, enfim, luthier, a gente tem todo um universo mesmo que gira em torno do violão. uhum, E eu sou um cara muito feliz, até porque eu tive a oportunidade de gravar aqui no nosso universo aqui de violonistas aqui os grandes nomes, né, do nosso. Eu posso dizer que eu participei mesmo da carreira de um por um aí, gravei todos eles aí dos grandes nomes e ainda continuo gravando. uhum. A gente poderia ficar aqui uns 2 dias falando aqui de violonista aqui, Verdade, que tem verdade, assunto aqui, verdade. É. né? Então eu me considero um cara felizardo mesmo de poder participar dessa cena, né? Uhum. De ser lembrado, toda vez que as pessoas falam de violão, lembram de mim, me chamam para falar, me chamam para gravar.
Então, assim, eu quero dizer que isso é um prazer enorme, assim, e é um prazer, como eu disse aqui antes, desafiador, que eu acho uma delícia de tentar sempre buscar sonoridade, de achar o jeito melhor, de tentar satisfazer o músico e o telespectador do instrumento, né? O Uhum. espectador, né? Então, assim, essa história de violão em Minas é forte e eu fico totalmente feliz. Então, eu quero agradecer mesmo esse seu convite e desejar sorte nesse projeto aí, que venham mais coisas desse tipo aí. Nós que agradecemos, André. Então, nossas considerações finais. Pedimos mais uma vez aos nossos web espectadores que nos ajudem nessa tarefa, reagindo, comentando e, se possível, compartilhando nossa publicação. Se você está assistindo pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Lembre-se, o sucesso de cada um é o sucesso de todo o projeto. Nossos agradecimentos aos nossos web espectadores, ao músico técnico de som e produtor musical André Cabelo, ao jornal Folha da Manhã pelo apoio ao projeto, aos violonistas Carlos Walter e Henrique Menezes pela consultoria digital, ao designer gráfico Alan Alves pela criação da arte do projeto. Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!